Bom dia, bom dia. Nossa, hoje estou um pouco alérgica. Olá, Olá, tudo tudo bem? bom? Tudo Peraí. jóia? Ah, eu só tô com um pouco de alergia. Se eu ficar fungando, não liga não, tá? Tá. Deixa eu aumentar aqui o som. Ótimo. Bom dia, pessoal. Vocês estão ouvindo bem a gente, vendo bem? E aí, Eliane, tá trabalhando muito, tá descansando muito? Como é que foi a Páscoa? Descansando, colocando as séries, atualizando, né, as séries, os livros. Ah, melhor parte. É, Certo. Ontem você estava até falando que estava assistindo uma live sobre o que a gente vai conversar hoje, não é isso? A live foi era mesmo. sobre esse tema ou era um dos temas que apareceu? Era um dos temas. Uhum, que legal. Até esqueci o nome dele. Mas tem até um artigo, né? Ele fez a live e tem um artigo também, bem interessante. Eu acho que depois Ah, até que dá pra gente legal. compartilhar o artigo Sim, que com fala, certeza. Eu quero ler. fala fala sobre o que ele falou na live, né? Tem um artigo que ele publicou também. Beleza. Então, explica para o pessoal assim, quão relevante você acha a gente falar sobre esse assunto e por que que a gente quis trazer esse assunto. Uhum. Então, eu acho que é importante a gente falar, né, que a gente vai estar falando do custo da terapia nos dois sentidos que tem, né? No sentido ético, no sentido prático mesmo, e no sentido psicológico, do, do significado do dinheiro para o tratamento mesmo do paciente, né? Qual é o significado que o dinheiro tem psicologicamente? Uhum, exatamente, porque o dinheiro em si é só uma cédula, ou então que eu tava falando, números numa tela de um aplicativo, né? Mas o que ele Uhum, significa é que vai fazer diferença no tratamento. E aí me fala, sim. antes da gente falar de dinheiro mesmo, como é que você observa como os pacientes chegam até você na clínica? Por que vias eles chegam? Como é que acontece? Uhum. Bom, eu atendo pacientes que chegam porque eles estão, né, indo pelo convênio. Então, existe essa questão do paciente que não paga a terapia em um sentido assim, né? Não tira do bolso ali literalmente, né? Tem o convênio, está intermediando. Então, tem um significado nisso, aparece muito em terapia quando o paciente é de convênio. Quando o paciente paga valor popular também, né? Quando a gente atende pela clínica, já tem um valor definido, né? Seja Mas por espera aí, convênio, né? uma clínica que você está querendo dizer é que você não seja a dona, tipo isso, que você está indo lá para Isso, fazer o seu trabalho, tá? isso. Porque daí quando você atende na clínica, né, já tem o valor estipulado ali, né? Ou é um valor social, ou é convênio, ou é um valor particular X ali, né? Então, para todo mundo vai ser aquele mesmo valor. Então, Uhum. assim, e para psicanálise, a gente sabe que isso não seria o ideal, né? Então, para o significado de cada paciente, né, o valor também precisa ali ser adaptado, né? Ser Uhum. quase que personalizado, né? E é uma coisa que eu ia te perguntar, né? Você que está em clínica, você não se sente à vontade ou você acha que o profissional não tem liberdade para negociar esses valores com a clínica para com o paciente? Porque a última clínica que eu atendi, né, que você sabe qual que Uhum, eu achava legal um sistema que eles faziam assim. Às vezes eles davam umas cortesias. Dependendo do paciente não pode pagar, sei lá, R$ 200 a sessão. E aí eles iam lá e negociavam. O profissional poderia dar uma cortesia da parte do profissional, por exemplo, não, cobra R$ 100 que eu tô fazendo social, né? Que eu tô fazendo gratuito para essa pessoa. Ou então a própria clínica perguntava, dava um voucher, digamos assim, para o paciente. E falava assim: olha, profissional, você vai receber R$ 100 por essa sessão e eu tô dando os outros 100 para esse paciente, né? Como é que acontece na clínica que você atende? Tem esse tipo de negociação ou não? uhum. Não, não tem. Uhum. Ainda é muito burocrático, porque para quem não é psicólogo,
é muito difícil entender esse outro lado psicológico do valor que o paciente paga, né? Então, o valor da sessão, eu vejo que nas clínicas ele ainda é muito assim, padrão, tabelado. Então, não entra essa questão psicológica. Uhum. E E eu aí, acho que é até importante, né, a gente encontrar uma forma de levar isso, né, para que ultrapasse só o burocrático, né, que de alguma forma isso também pudesse ser entendido pelas clínicas, né, de alguma forma isso a gente passar adiante esse conhecimento, porque ele interfere sim no processo terapêutico, né? e aí, qual que é a diferença de um paciente que vai por plano de saúde, um paciente que vai pela clínica social e um paciente que chega até você para o seu consultório? Tem diferença nessa questão de remuneração? De remuneração, no caso, para o psicólogo. Isso, para o psicólogo e também para o paciente, assim. Como que ele chega até você? Que tipo de fala, por exemplo, você percebe que eles Uhum, chegam até você querendo negociar ou não querendo negociar, ou falando se tá caro, se tá barato? E se existe essa diferença de uma pessoa que chega para o plano de saúde, por exemplo, eu tenho meu plano de saúde e eu vou lá naquela uhum, clínica. Eu reclamo sobre o valor ou não? Ou são pacientes, por exemplo, que tendem a não reclamar, né? E assina uhum. sem, ou já vai encrencar e fala assim, não, eu só vou assinar a que eu for, né? Da sua Aham. experiência, o que você observa dessa dinâmica? Bom, eu observo assim que muda muito de paciente para paciente e muitas vezes se relaciona muito com a demanda dele, até em relação a isso mesmo, de assinar a guia ou não assinar, né, de fazer conta, né? Mesmo ele não pagando em dinheiro, ainda ele faz conta daquela guia. É, até mesmo que para ele não faça diferença nenhuma financeira, dependendo de qual é a demanda ali por trás daquele paciente, você percebe que existe ali um controle, né? Existe ali uma economia, né? Igual na psicanálise a gente vai falar, né? Que uma economia libidinal, né? Aparece, né? Nesse fator econômico ali, de estar controlando, né? De estar. Não, só vou assinar se eu for, né? E aí tem toda a questão do contrato terapêutico, né? Que o paciente tem um prazo para desmarcar a sessão. Quando ele não desmarca, não respeita aquele prazo, né? E a gente não tem tempo de colocar outro paciente no lugar, conta como sessão realizada, porque isso faz parte do contrato terapêutico, né? Então, muitas das vezes a gente tem que retomar esse contrato, né? Explicar como é que funciona, mas aparece sim, às vezes, mesmo quando é convênio, o paciente buscando esse fator econômico também. Uhum. Quando é valor, como ele chega, né? Às vezes ele chega só procurando um profissional que atenda o convênio dele. Principalmente assim, quando é primeira vez, né? Às vezes ele vai no médico e o médico encaminha para o psicólogo. E ele chega no psicólogo esperando, às vezes, né, que o acompanhamento seja parecido com o médico. O médico me receitou tal medicamento. Então, eu estou aqui no psicólogo, o que é que você vai me receitar? O que é que você vai me mandar fazer? O que é que você vai fazer para curar o meu sintoma? Né? Como passando adiante ali, né? Uhum. E aí, por exemplo, nesse caso, a relação com o dinheiro ou com a guia que representa esse dinheiro vai ser diferente de um paciente que já, sei lá, já fez terapia, já tem experiência e vai por conta própria. Ou então que já tem uma percepção de que a terapia é uma experiência subjetiva e não necessariamente um remédio para ser tomado ali, né? Uma consulta. Uhum. É, como se não fosse demandar dele também, né? Uhum. Porque na psicanálise a gente fala que o sintoma, né, que aparece, ele é um custo para o paciente, né? Ele tá. É uma forma que o nosso, não sei, o nosso funcionamento psíquico, né, encontra o sintoma como uma forma de chegar ali numa zona de conforto, né? De aquietar ali a angústia, né?
Vou aquietar a angústia através do sintoma. Então, eu estou pagando com o sintoma. Mas quando esse preço acaba ficando muito alto, né? E acaba atrapalhando a minha vida no trabalho, nas minhas relações, né? Acaba ficando disfuncional esse sintoma, aí ele precisa ser tratado. E quando ele chega na terapia, é aonde a gente vai perceber, né? Quanto custa esse sintoma e como que vai ser trabalhado em terapia para que o paciente abra mão daquele sintoma, né? Uhum. Nossa, isso é muito interessante. Uma coisa que eu tinha dificuldade, por exemplo, quando eu atendi em clínica, uma vez eu lembro que eu atendi um adolescente e a queixa dele, a demanda dele era muito essa dependência materna, assim. E aquela pessoa que não fazia nada, só procrastinava, não tinha interesse em nada, meio melancólico. E a primeira coisa que eu fiz para mudar, assim, coloquei como uma cláusula, né, do nosso contrato, primeiro foi mudar o telefone da pessoa que entrava em contato da clínica. Porque eles colocaram o telefone da mãe. Eu falei, não, peraí, o Uhum, paciente é ele. Ele já tinha 17 para 18, uma coisa assim, né? Então já tinha uhum, capacidade de atender um telefone para confirmar ou não. Então foi a primeira coisa que eu fiz, né? E aí eu uhum, lembro que eu fui tentando trabalhar, é difícil, mas acho que também é um recurso que você se usa na clínica, por exemplo, a guia, né? A forma como vai entrar em contato, se serei eu ou se é a clínica. Não, então vamos tirar a clínica do meio de campo, vou dar meu WhatsApp para ele entrar em contato comigo para falar se vai ou não. Então acho que você acaba tendo o dinheiro em si não é muito manejável, né? Só que você acaba manejando esse dinheiro e esse pagar de outras formas, chamando esse uhum, paciente, esse sujeito, para o set de uma outra forma. Então, por uhum, exemplo, quando é adolescente, às vezes eu gosto de pedir para o adolescente trazer o dinheiro, né? Mesmo que o pai dê o uhum, dinheiro, para ele ter a sensação de que ele realmente está investindo naquilo. Ou uma coisa também uhum. que já relataram de a criança fazer um pagamento simbólico. Então, o pai paga por dinheiro e a criança, sei lá, paga a cada tantas sessões um desenho, né? Vai fazer um desenho, uma Uhum. produção dela ali, né? Sim, porque entra aí o representante do poder, né? O dinheiro, ele também representa poder, tem a representação fálica, né? Uhum. E aí você vê diferença, por exemplo, agora a gente falou de clínica, né? E na clínica Uhum, popular, que é dinheiro, eles não têm a guia, mas é um uhum, valor mais acessível, né, para a maioria das uhum, pessoas. Como é que uhum, funciona esse contrato que você faz uhum. com eles? O contrato funciona da mesma forma, né? Ele tem ali o horário dele reservado semanalmente e ele tem um prazo para desmarcar a sessão, né? Se ele não cumprir aquele prazo, conta como sessão realizada. E assim, é um valor, né, tabelado também, da clínica popular. E assim, se às vezes, né, nem sempre, mas às vezes, comparando com o convênio, tem sim algumas questões, né? Porque mesmo sendo um valor social, ele está lidando ali com o dinheiro em espécie, né? Ele está tirando do bolso, então às vezes tem um esforço maior, né? Então, às vezes mobiliza mais do que o convênio, onde a gente vê que é, quando ele chega por convênio, às vezes ele pensa que já está fazendo a parte dele, só de estar indo e sentando ali e seguindo instruções, orientações, às vezes ele busca isso, né? Ele acha que é isso. Mas quando, né, a gente precisa encaminhar ele para um direcionamento assim, dele entender que não é só isso, que é um trabalho de autorresponsabilidade, né? Onde o terapeuta ele vai mais ali, vai ser um facilitador, né? Ele vai mediar esse movimento que é de dentro para fora. Não funcionaria se fosse de outra forma, né? Se fosse para gente receitar algo. Então, às vezes, o paciente de convênio, às vezes, vai como se tivesse, né, marcando ponto. Ah, mas eu tô Uhum. indo, mas eu tô fazendo o tratamento. Mas será que tá mesmo, né? Uhum. Será É que a inter... energia tá? E é interessante você falar isso, porque eu já tive paciente particular que também dá essa sensação Uhum, de tô batendo ponto, né? Não entra em análise, uhum, né? E aí fica assim, ainda deve
falar, nossa, para todo mundo, nossa, eu faço terapia, mas quando tá ali naquele ambiente, você percebe que não tá, né? Uma Uhum. coisa que eu acho interessante, duas coisas que eu lembrei. A primeira é que você falou que o contrato é igual, mas eu lembro que você havia me dito que às vezes acontece dele poder perder o horário na clínica popular e ter que entrar numa lista de espera. Acontece Uhum. isso em clínica popular? Sim, porque às vezes, né, ele Depois vai de, por ter exemplo, ali. depois de duas faltas, você tira, como se fosse assim. Uhum. Porque aí existe a consequência, né? Ou você cumpre o contrato, se você não cumpre, né? A consequência é você perder a vaga. Então, ele tem opção, né, de cumprir o contrato ou de não cumprir, mas aí também, se a gente não tem um contrato, não tem, né? A gente não tem uma relação ali, não tem como manter um acompanhamento se ambas as partes não se comprometerem com o que foi acordado desde o início, né? Uhum. E a outra coisa que eu ia falar, nessa questão do convênio, do papel, que eu te contei, Uhum. eu pago plano de saúde. Então, a sensação que você tem é assim, você paga um montante caro por diversos tipos de serviço, usando eles ou não, né? Posso vir a usar ou Uhum. não. E aí, quando eu uso, por exemplo, uma fisioterapia, vou lá e assino um papel e não tenho noção do quanto custa, porque só tem aquele papel com a guia, é uma sensação X, né? Agora, a partir do momento Uhum. em Tá que meu travando um pouquinho, convênio Sil. travou, até onde você ouviu? Não, mas só travou, ficou Tá. travando, mas deu para ouvir. Ah, tá. Mas a partir do momento em que eu tenho consciência do quanto vale cada assinatura, por exemplo, cada sessão de fisioterapia é R$ 35, aí já me dá uma sensação, opa, agora sim eu tô realmente gastando. Porque papel pelo papel, né? Não traz nada Uhum. ali. Então, saber o valor, que igual você falou, tem gente que vai pegar a guia e vai calcular, sei lá, né? 5 sessões vale tanto. Uhum. É diferente de eu só assinar um papel e não saber quanto vale. Uhum. Sim. E às vezes eu acho que faz até diferença, né, daquele paciente que paga adiantado, né? Ah, vou pagar tudo de uma vez, né? Eu acho que o ideal, né, assim, se for pensar simbolicamente, é que ele pague por sessão, né? Para ter essa Você acha? mobilização, né? Só que ao mesmo Será, tempo. né? Eu, Eu trago outra questão também que eu já reparei. Pessoas Uhum, que pagam por sessão é uma forma também de fugir mais rápido. Ele não sente sim. aquela dívida, né? Eu já tive esse. Eu tenho paciente que paga por sessão e que, igual você falou, investe, cada sessão tá ali realmente investindo e vai. E eu já tive paciente que pagou uma sessão, prefiro pagar uma sessão. Para na segunda sessão falar, não quero mais, vou pagar essa, porque aí não fica com a dívida e cai fora, sabe? É uma forma também Aham, de fugir mais rápido. Eu acho também que é aham, diferente, pelo menos para mim internamente, é diferente quando eu pago adiantado e quando eu pago no final do mês. Por uhum, exemplo, não, eu trabalhei e vou remunerar, né? Ou então vou pagar uhum. antes e vou ficar com aquela sensação de, nossa, eu já paguei, eu tenho a obrigação de ir. Mas e se eu não quiser ir? Já tá pago, mas eu não tô afim de ir, né? Então, nossa, é muito Aham, relativo e como cada um vai lidar de uma forma. sim. Às vezes a gente pensa assim, vou pagar antes para não me auto-sabotar depois, né? Já tá É um pago, agora eu mecanismo vou. também, né? Tá pago, eu tenho que Também. ir. É. Exato. E aí, assim, você como paciente, ou você, na sua experiência, como que você lida com o dinheiro em relação à sua terapia? É uma questão Uhum, que você acha que é importante ser trabalhada em terapia como paciente? Ou isso só permeia o contrato mesmo? uhum. Não, como paciente, eu acho que é importante ser trabalhada, né? Igual a questão do poder, né? O dinheiro, ele representa poder, né? Representa o falo. E a gente, na posição de terapeuta, a gente também está representando ali, né? Eu acho, igual a gente conversou, né? O valor da psicologia. Há quantos anos, né, a gente tá muito presente ainda, né? Um trabalho que a gente vê que às vezes não é valorizado. E a gente tem essa missão de passar a mensagem, né, de talvez usar uma linguagem que as pessoas consigam compreender, né, o valor da psicologia. Então, se nós, enquanto profissionais, não valorizarmos o nosso trabalho,
E aí é onde entram as nossas questões pessoais também, que precisam ser trabalhadas em terapia, para a gente se valorizar enquanto profissional e valorizar a psicologia, né? Que ainda é esse grande outro aí. Sim. Eu vou até colocar aqui duas perguntas que fizeram na caixinha. E vou ler também o que Uhum, escreveram, porque eu acho legal que já tem algumas pessoas que já têm uma visão diferente, né? Mas na graduação, para mim, eu não sei você, mas a gente falou sobre isso. Eu senti que tinha uma nuvem na cabeça de todo mundo, da psicologia, dos professores e tudo mais, de que a gente tinha que trabalhar com Madre Teresa, né? Assim, você tem que trabalhar porque você deseja. Lógico, isso é importante. Ter o desejo uhum, emocional envolvido, a motivação, querer trabalhar com o outro é importante. Mas a gente também precisa ganhar nosso pão. Então, durante muito tempo, eu senti uhum, culpa de cobrar. Então, eu achava que eu tinha que só fazer trabalho voluntário, eu achava que tinha que cobrar pouco. Aí já cheguei a cobrar pouco e quebrei a cara muitas vezes. Que não é o cobrar pouco, é isso que você falou. Cada indivíduo vai ter uma demanda e um sintoma, e cada sintoma vai valer uhum, algo. E por isso tem que ter essa flexibilidade de valores, né? Mas uhum. de. Pode falar. E isso de cobrar pouco, né? A gente pode estar contribuindo com o sintoma do paciente, né? Exato. Entra isso também. Às vezes, querendo ajudar, a gente acaba. E por isso que eu achei legal quando a gente trouxe aquela percepção de, mesmo no atendimento online, é bacana o valor ser o mesmo. Não é porque eu tô em casa que vai ser menor só porque eu tô em casa. Agora, se vem Uhum, uma pessoa e fala assim pra mim, Ângela, né, tô de quarentena, tô desempregada, tá muito difícil pagar, mas eu posso pagar tanto. Você aceita? Aí é o tanto que a pessoa pode hoje investir. E aí isso tem um uhum, sentido. Agora, sabendo que a pessoa pode sim. pagar, remunerar de determinada forma e ela ficar querendo medingar isso, né? Ah, não, Uhum. mesquinhar, aí já fala mais dela. Aí eu não sei se é legal o psicólogo flexibilizar tanto, né? Então, É. vai depender do caso. Ó, vou ler o que o pessoal falou aqui, ó. Uhum. Pelo meu histórico de autossabotagem, se eu pagar antes, acabo faltando as próximas. Se não estou deixando a psico na mão, tá tudo bem, não vou. Olha que interessante. Então ela então você, Carol, eu acho, né? Carol já sabe Uhum. em que momento, como que deve ser pago. Então também é um autoconhecimento para o próprio paciente de qual é a melhor forma de pagar, né? O que é melhor para mim? Uhum. Eu, Ângela, eu gosto também de fazer tudo e pagar depois. Porque aí eu tenho a sensação do tanto que eu trabalhei e o tanto que aquele profissional merece, o tanto que eu mereço pagar pelo que eu trabalhei também. Porque não é um trabalho Uhum. é um trabalho de via dupla, né? É você e o Uhum. terapeuta, né? Aí o Sim. Marcelo falou aqui também. Tem um ditado que diz: quem cobra pouco, paga pouco e está sempre devendo. Pensar sobre isso. É, nossa, ele me lembrou também, né, que eu estava lendo o artigo, falando assim, quando você não cobra, né, vamos imaginar aí esse trabalho de Madre Teresa, né, Uhum. você acaba sendo só um depositário, né, ele vai depositar em você e meio que você vai ficar como um guardião daqueles segredos, né, e você não vai deixar circular, não vai mobilizar, não vai é, abrir caminho para ele trabalhar aquilo. Ele vai só depositar em você, pronto, só transferir para o terapeuta, né? Toma, né? E quando você cobra, né? Quando tem, ele vai te dar e você vai devolver, né? Ele vai trabalhar aquilo. Uhum. E uma coisa que a gente estava falando da falta, como que é difícil para os pacientes entenderem que a falta deve também ser remunerada, né? O que você acha que eles sentem Uhum. quando eles questionam assim, ah, não, mas eu faltei e não vou pagar? Ou então aquilo que você falou, não, eu vou pagar metade só, né? É, muita coisa se repete das próprias relações que eles têm na vida pessoal. Eu vejo que alguns pacientes abandonam a terapia, né? Que não vão ali e não terminam, né? Não chega e coloca um ponto final, encerra aquele ciclo. Pessoas que têm dificuldade de fazer isso são geralmente aquelas pessoas que também somem em um relacionamento e têm Isso é muito dificuldade de real. terminar. Se ele, ele falta, te deixa na mão, é muito parecido com alguém, marca um compromisso e simplesmente dá o bolo na outra pessoa, né? Não pensa na consequência, não pensa no outro, que o outro também está investindo para que aquele encontro aconteça.
porque o terapeuta, ele também está investindo, ele está ali, está à disposição, ele está naquele horário esperando o paciente. Se o paciente falta, né? Peraí, ele tem que arcar com aquela falta, ele tem que se responsabilizar. Então, faz parte das questões dele. Uhum. Uma coisa que eu também gostei muito, e eu gosto muito de estar vendo como eu gosto de trabalhar, porque eu acho que é uma construção, a gente vai se descobrindo. E às vezes eu já fui muito rígida de falar assim, ó, faltou, pagou, acabou. Já fui muito mole de não precisa pagar não, né? Várias coisas foram coisas. E hoje eu vejo pacientes que eu precise falar, olha, pagou, faltou, faltou, pagou, ou então vamos tentar remanejar esse horário, né? Vamos fazer uma sessão dupla, por exemplo, para compensar essa falta. Se eu tiver disponibilidade de horário, de tempo, né, de emocional, espaço interno mesmo para estar com aquela pessoa, sabendo também que ela também vai investir nisso. Então, tem paciente que funciona muito bem. Ângela, essa semana eu não posso. E a pessoa já sabe. Semana que vem, bora fazer 2 sessões na semana para compensar que eu não fui? Beleza, dá muito certo. Agora, eu sei que tem pessoas que vão falar, que vão faltar, que vão preferir pagar e não repor. E tudo bem, né? Então, é muito Uhum, sempre aquela coisa de caso para caso. E o difícil que eu acho sim. de clínica popular, não sei, porque eu nunca tive experiência de clínica popular, mas de convênio é exatamente esse manejo, né? Porque às vezes o paciente chega, reclama na recepção e pronto, acabou. Às vezes nem chega até você, né? Ou então Uhum, você só vai saber depois. Sei lá, teve uma vez que acho que eu atrasei um paciente, aí o paciente chegou, ficou com muita raiva e não quis ir mais, entendeu? Aí ele tinha assinado a guia e falou: não, apaga que eu não vou mais. Só que eu poderia repor o horário, só que foi inflexível. Isso fala muito sobre ele. Mas se ele falasse diretamente comigo, talvez eu tivesse manejado de outra forma do que ele fala só com a clínica. uhum. Então, ainda tem a clínica no meio, né? Quando é convênio e tudo mais. Tem, tá intermediando ali, né? É bem um pouco assim, quando a gente vê que às vezes o adolescente ele tem uma relação melhor com a mãe, então ele pede uma coisa para a mãe falar com o pai. Ou tem coisas que ele fala só com a mãe, tem coisas que ele fala só com o pai. E a gente vê que às vezes a clínica ela é essa mediadora, ela entra também, né, nessa tríade aí, né? Uhum. Exato. E aí, assim, eu tô vendo aqui os pontos. A gente tinha colocado muito de fantasias que o paciente traz e desse simbolismo do dinheiro. O que o dinheiro significa para a psicanálise? Seria a libido? Uhum, Seria, né, essa energia que eu vou investir? Ou cada um vai dar uhum, um significado para o dinheiro? uhum. Eu acho que existe as questões libidinais, né? Até a gente tem, né, muito assim um tabu, né, de falar sobre dinheiro. Na sociedade a gente vê isso, as pessoas ficam assim com receio de falar sobre dinheiro, de falar que tem muito dinheiro, né? Eu acho que tem até É verdade. muitos educadores financeiros até falam muito sobre isso, né, da questão psicológica, né, da mente da escassez, né, que a pessoa às vezes deixa de ser pobre, mas ainda tá ali, né? Mas a mentalidade não deixa, né? Isso. Então, esse tabu, né, que a gente fala, na psicanálise, a gente fala que esse tabu com o dinheiro se assemelha com o tabu em relação a questões sexuais. Então, a gente, enquanto terapeuta, a gente precisa falar de dinheiro de forma natural, da mesma forma que a gente precisa falar de questões sexuais de forma natural com o paciente, para ele aprender a lidar com isso, ao invés de ficar, né, é, com receio de falar sobre isso, né, falar de forma natural. Uhum. Nossa, muito interessante. Tem muito sentido. Aquela que já está aqui pensando. E é engraçado, por exemplo, falar de sexo na terapia com o paciente, cada um vai ter uma linguagem, né? Da mesma forma que Uhum, dinheiro. Você vê que vem com um meio velado, assim, a pessoa fala, mas não sim. fala, né? Fica aquela coisa assim. Uhum, E às vezes a nossa função ali, ou o que a gente pode fazer naquele momento, é explicitar um pouco mais. Então, às vezes, até gosto uhum, de usar uma palavra que choque um pouco. Ou então, peraí, você tá querendo uhum, dizer. Nossa, tem. Enfim, poderia. Aí a gente vai começar falando de sexo, aí não é a live. Mas eu já tive casos de paciente entrar em contato comigo e já falar assim:
Ah, eu quero fazer terapia, mas é muito caro, eu não dou conta. Não, não, não. Tá, tudo bem, vamos fazer uma sessão mais informal para ver como é que tá, para ver se você gosta do meu trabalho. Aí já chega falando, ah, que eu sou muito compulsiva, porque eu compro muito, não sei o que, não sei o que. Nessa hora eu já Uhum. falo, não vou abaixar o valor, né? Nesse caso, eu Uhum. não posso Sim. abaixar o valor, porque se eu abaixar o valor, eu vou entrar e vou manter ela naquele sintoma dela. E ela tem que Uhum. entender que ela vai ter que, sim, talvez, parar de comprar roupas para poder pagar a terapia dela, né? Uhum. E fazer essa intermediação. Lógico, às vezes a pessoa não dá conta, não fica mesmo, mas você entendeu. E aí, uma coisa que me veio, que eu acho que eu trabalhei muito em terapia e supervisão também, é como falar sobre dinheiro quando o paciente chega. Porque às vezes ele chega Uhum. pelo WhatsApp. Aí ele manda uma mensagem assim: ai, como que você trabalha? Onde você atende e quanto que é? E já joga tudo, toda essa Uhum. ansiedade, né? Ai, quanto que é pra pagar? Sim. E aí, às vezes, se você já fala direto, ah, meu valor é tanto, isso assusta o paciente, ou então já vai criar uma resistência. Então, a gente também, como profissional, tem que ter um manejo de falar assim, sei Uhum. lá, ah, minha sessão hoje é tanto, como é que fica para você esse valor? É confortável? Ah, não é, vamos negociar ou não? Não, hoje eu não quero negociar porque eu só quero pagar o seu valor, não consigo e tchau. Então, acho Uhum. que a forma da gente também entrar em contato com esses pacientes que chegam até a gente é mais delicado na questão do dinheiro. Tem que ser dito, mas a forma como tem que ser Uhum. dito tem que ser meio mais flexível, assim, né? Uhum. Sim. E eu acho que a gente também tem a psicologia, às vezes, como algo que não é necessário. A gente ainda tem isso na sociedade, como se a terapia fosse algo supérfluo. Então, às vezes, a pessoa que nunca fez terapia e você pergunta para ela, né, quanto você pagaria por uma terapia? Eu adoro Eu essa ve... pergunta. e aí eu acho que eu vejo que as pessoas às vezes colocam a terapia como algo assim, eu pagaria um valor que não fosse me fazer falta, como se fosse um valor que se sobrar, eu vou ver aqui as minhas contas, qual é o valor que vai sobrar? O que sobrar seria o que eu pagaria por uma terapia. E aí, né? Se ele quer pagar a terapia e não quer que aquele dinheiro faça falta. Aí já entra essa questão aí, que se não mobilizar, né? Será que isso vai ser bom para o processo terapêutico dele? Porque aquele dinheiro, sim, vai ter que fazer falta. É um dinheiro que ele está tirando para algo que a gente supõe que seja importante para ele, né? Porque se ele acha que a terapia é algo que não vai fazer diferença na vida dele, é a mesma coisa que ele está fazendo com o dinheiro. Eu vou tirar um dinheiro que não vai fazer diferença no meu orçamento. Então, peraí, a terapia também não vai fazer diferença na sua vida? Nossa, excelente reflexão. E aí, na caixinha, uma pessoa tinha respondido assim, que eu falei, né? Ajuda a gente na live. Aí uma pessoa falou assim, eu pago como algo essencial para mim. Uma das pessoas falou. E Uhum, a outra falou da seguinte: eu acho que é mais barato pagar a terapia do que deixar de pagar. Então, uhum, quanto não fazer a terapia, você está pagando o que ela quis dizer com um sintoma, né? sim, Então, é melhor desembolsar financeiramente aquilo e melhorar na sua vida do que não pagar uhum, e vai ficar mais caro a longo prazo. O que, que isso vai gerar sim, na minha saúde mental a longo prazo? Não investir numa uhum, terapia agora, se eu acho que é necessário, né? uhum, sim. E eu ia falar uma coisa do. Pode falar, quando eu lembrar, eu Aham. falo, que eu perdi aqui. Nisso aí, né, a gente vê que muitas pessoas chegam na terapia porque já estão por um fio de perder o emprego, já estão por um fio de perder o relacionamento, né? Às vezes elas estão ali porque foram encaminhadas pelo próprio trabalho, né? O trabalho, o chefe falou, ou você faz terapia ou você não vai conseguir mais continuar ocupando esse cargo. Porque a pessoa mesmo não chega ao nível de consciência ou até mesmo de informação, né, sobre o que é a terapia, e às vezes ainda carrega muito estigma de que terapia é para doido, mas e precisam ser interditada às vezes, né? Precisa ou às vezes ou é emprego, ou às vezes é o companheiro que fala, ou você faz terapia, ou o nosso relacionamento não vai dar mais. E aí a pessoa é motivado por isso, né? Ou eu faço, ou eu mudo aqui, ou eu
Não dá mais para ficar carregando esse sintoma, claro que não conscientemente, né? Porque tem até uma frase que a gente fala muito, né? Que fala assim, a pessoa só busca mudança quando a dor de estar sofrendo for maior do que a dor da mudança. Porque a mudança também vai doer. A terapia também Uhum. vai mobilizar, né? Vai ter energia psíquica ali para Exato. trabalhar, né? Uhum. O E que eu ia falar, desculpa te interromper, mas não pode falar. dessa questão da remuneração, que muita gente fala assim, ah, não, mas terapia é muito cara, eu não dou conta de pagar. Mas espera Uhum, aí, que é uma coisa que eu queria trazer nessa questão do, ah, não, terapia é elitizada, principalmente psicanálise. Ah, não, para fazer uma uhum, análise no divã, eu tenho que pagar um absurdo. Mas, gente, tem tantas formas de você acessar profissionais hoje em dia, desde trabalhos voluntários, em igreja, por exemplo, como eu te falei, que eu já trabalhei voluntariamente numa igreja para atender pessoas, e eu achei incrível, porque eu achei que elas não iam, e foram pessoas que foram, ó, não faltavam, iam todas as sessões, sabe? E realmente estavam ali porque queriam. Também tem as escolas, as faculdades, as clínicas escolas que eu lembro que na época o seu Uber deve estar hoje já tem um reajuste, mas era R$ 20 o mês, né? uhum, Só que a pessoa ia ter que pagar, sim, ia doer, porque ela ia ter que pagar uhum, o ônibus, né? Ela ia ter que pagar o uhum. lanche, poder ir. Sim. Lógico, não é só os R$ 20, tem outras coisas aí. Então era um Uhum, valor que eles colocaram como simbólico, mas que fazia a pessoa estar ali e estar realmente investindo naquilo, né? Aí a gente tem plano de uhum. saúde, a gente tem clínica popular e a gente tem os profissionais particulares. Então, possibilidade Sim. existe. Não é desculpa, E sabe? é, nesse caso que você falou aí, eu acho que ainda entra o preço que ela paga concorrendo àquela vaga. Ela entra em uma Hum. lista de espera, né? Ela luta por aquela vaga. É uma coisa que eu. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Uma coisa que eu acho legal também falar é como o profissional se dar o valor e como a Uhum, relação dele com o valor dele uhum, intermedia essa remuneração. Porque eu uhum, reparei em sim. mim, né, que quando logo que eu me formei, não posso cobrar Uhum, muito, porque eu acabei de me formar, eu não tenho experiência, eu tenho que cobrar baratinho. Era uma coisa que a gente uhum, falou, isso também não me descarta a hipótese de alguns pacientes vão cobrar menos, alguns pacientes vão cobrar mais, e alguns horários da minha agenda eu posso fazer trabalho voluntário. uhum, Só que sim. aí uma coisa que a gente estava conversando, né? Como é que é para esses pacientes, às vezes, que aí eu acho que a gente tem que ter cuidado de aquilo que você falou, ah, eu tô na terapia, um paciente eu cobro 100. Aí ele indica uma prima, que aí você fala, Uhum, não, para você eu consigo, de acordo com o caso, cobrar 60. E aí como é que uhum, fica, né? Pacientes aham, saberem que tem pessoas que vão pagar mais e pessoas que vão pagar menos. uhum, sim. Porque esse valor, né, ele é relativo quando você fala assim, ah, tal valor é caro, mas é caro em relação ao quê? Porque para uma pessoa, tal valor é caro, para outra pessoa é barato. Então, isso de, né, qual é o valor justo, não diz respeito ao que o psicólogo define como caro ou barato, mas o que o paciente define como justo para ele, né? Aí, por isso que entra de paciente para paciente, vai ter esse valor que vai ser justo para ele e que vai mobilizar ele, que vai ser terapêutico para ele, que vai ali mobilizar a energia psíquica, né? É, Uhum. até voltando um pouquinho nessa parte que você falou do terapeuta, né? A gente tem também uma questão que é quase universal, eu acho, né? Que fala-se assim, que a gente tem um sintoma, né? Enquanto psicólogo, a gente tem o desejo, a gente precisa se curar do desejo de curar. Nossa, é assim, eu preciso mudar o mundo. Eu estou de Aham, quarentena, mas eu deveria estar lá no hospital salvando as pessoas, né? Eu deveria estar uhum, pondo a mão na massa e salvando essas pessoas. Mas, pô, peraí. Nossa, é muito uhum. interessante esse sintoma do psicólogo, de forma geral. Aham, sim.
E nisso eu acho que tem esse início que você falou, mas eu vou fazer sem cobrar, né? Porque eu já estou sendo pago de outras formas, com a minha satisfação, né, de tá fazendo diferença na vida das pessoas. E talvez entre aí também, né, o paciente de convênio, o paciente da clínica popular, que ele está pagando ali aquele valor em dinheiro, mas ele também está pagando como é, experiência para aquele terapeuta que está pegando convênio, que está pegando clínica popular, né? Então ele também está pagando de outra forma, né? Ele tá Sim, ali. e aquela percepção que alguns pacientes têm e outros não, eu acho, né? É assim, de, eu vou fazer uma terapia, mas ok, você quer pelo plano de saúde, mas você sabe que talvez você pegue um profissional que está iniciando agora, Inexperiente. inexperiente. Então, assim, você vai até ajudar, né, esse profissional de outras formas, mas você também tem que estar Uhum, disposto a isso. Como uhum, hoje sim. eu penso muito assim em mim, né? Algumas pessoas, eu tenho plano de saúde, mas eu não quero fazer terapia por plano de saúde, né? Meu Uhum, terapeuta mora longe da minha casa? Mora. Eu tenho maior satisfação de ir e voltar. Eu não pago só a uhum, sessão, né? E sim. faz sentido para mim, porque hoje eu quero estar com aquele profissional naquele ambiente. E tem muitas pessoas que falam assim: eu parei de fazer terapia porque meu psicólogo parou de atender convênio. E isso Acontece é muito. muito. Acontece muito, e talvez esse paciente não está tendo consciência ali, né? Será que ele realmente está em um processo terapêutico? Porque ele está indo só em quem atende o convênio dele, né? Então, é, qual diferença está fazendo para ele a terapia na vida dele, né? Uhum. Ó, a Lizzie perguntou assim: oi, qual a diferença real e prática da psicanálise para a psicologia? Ou as duas são a mesma coisa? Uhum. Bom, a gente tem aí, quando a gente fala em psicanálise, abre, né, várias definições, né? Porque tem o psicanalista que não estuda psicologia, que ele pode fazer qualquer curso superior e depois fazer psicanálise, e aí ele é só psicanalista. Tem também E o aí, e aí, psicólogo, né? e aí é legal falar Uhum, que o psicanalista, por exemplo, não tem um registro, né? Ele não tem um conselho, né? A psicanálise é, não tem um conselho definido, não tem uma faculdade para ser feita ali, né? uhum, A é, formação é diferente do psicólogo. é, a formação é diferente. Nesse sentido aí, né, entra como tem até algumas categorias, né, que você fica com a carteirinha de psicanalista. Aham. Mas, por exemplo, E aí, eu fiz engenharia e quero fazer psicanálise, me tornar psicanalista e atender? Posso? uhum, Posso. pode, Mas pode. eu não assino nenhum documento com um psicólogo, né? Eu não Não, tenho não um assim, número ali, não assino. não. Aí vai ter o psicólogo que na faculdade ele entra em contato com todas as abordagens, né? E se ele decide pela psicanálise, ele pode procurar depois uma especialização ou um curso de formação. Ou a formação em analista, né? Que daí já é mais 5 anos, né? O analista. E a diferença real e prática que ela colocou aí também, né? Talvez entraria aí no âmbito da ciência, né? Que a psicanálise é uma outra ciência. Não entra como. é, não existe uma metodologia igual para todo mundo, né? Algo que vai E, ser replicado e vai dar o mesmo resultado, e aí, por porque isso ela tem trata o gente. sujeito. Isso, e tem gente que vai falar que não é ciência, né? Que se não é comprovado, não é Uhum, experimental, não é ciência. Mas, né? É uhum, uma discussão que a gente pode entrar. Mas basicamente acho que você fez bem a distinção. Ou você tem uma formação superior, independente da psicologia, e vira psicanalista, ou você é psicólogo e usa a abordagem da psicanálise. Mas, mesmo como psicólogo, você também pode se sentir psicanalista. Isso é que é o mais sim, legal, isso é que é o mais maravilhoso né? sim. Que entra na subjetividade do profissional também, como ele vai se mostrar para o mundo, como ele se percebe. Que foi muito uma coisa que eu falei na live de formação do psicólogo. O quanto, em determinado momento, eu senti que eu estava usando a psicanálise, ou eu estava só como psicóloga. Mas a gente, Uhum, como classe da psicologia, a gente tem que seguir algumas diretrizes dos nossos conselhos que o psicanalista não tem.
E entra essa questão até do valor, que é uma coisa que eu queria falar, que a gente estava até vendo a tabela dos valores que o CFP colocou para os psicólogos, que eles tendem a colocar o mínimo, o máximo e o médio que você pode cobrar por sessão, né? E eu lembro que Uhum, quando eu me formei, o mínimo da psicoterapia era R$ 80. Hoje, já faz 7 anos que eu me formei, então teve um reajuste. Eu estava vendo lá e já colocaram R$ 160,50 o valor uhum, mínimo que deve ser sim. cobrado, né? Quando eu olhei essa tabela, eu falei, gente, então eu tava até, já estive abaixo desse valor e nem tinha noção. Aham, Que é outra questão que eu trago também do mercado, né? Ter uma aham, tabela com valores médios é bacana para a gente ter mais ou menos uma noção do quanto a gente pode cobrar ali, do quanto os nossos colegas estão cobrando. Mas o mercado, no final das contas, é que ele acaba sendo soberano. Porque se eu tô uhum, cobrando R$ 200, né, e você tá cobrando 30, já aí uhum, você tá desvalorizando a psicologia uhum, sim. ou você tá dando oportunidade para pessoas que não podem pagar? E aí entra todo o que é preço Uhum. social? Devo cobrar preço social? Não devo cobrar? Isso é bom para classe? Não é bom para classe? Uhum. Eu acho que entra aí até no nosso código de ética, né? Porque a gente não pode divulgar valor social. Você pode colocar lá atendimento social, porque aí no atendimento social é que vai entrar o que que você vai cobrar, o que que você vai poder cobrar daquela pessoa, porque realmente pode ser que ela não possa te pagar nem R$ 10. Então, qual vai ser a forma? Como que você vai transferir isso para um outro valor que ela possa sim se comprometer com o tratamento dela? Então, eu acho que entra aí atendimento social, que é o que o nosso código de ética fala, né? Para a gente não usar isso como um marketing também, porque se as Isso. pessoas começam a divulgar por aí, né? Valor social, entra, né? A questão das pessoas procurarem de uma forma assim a pechinchar, como se fosse um produto, né? Vai na feira, vai comprar o mais barato. Só que a terapia não é um produto, né? Ela é um serviço e não tem como você fazer, não é a mesma forma, né? De você pechinchar, de você procurar o mais barato. E o barato pode ficar caro, né? Igual se eu Uhum. prefiro comprar uma coisa. Como que é o nome, gente? Que não seja original, esqueci o nome. Como que é o nome? Quando eles fazem. Gente, pirata, sei lá, Falsificada? falsificado, Pirata. isso. Vamos supor que eu compre um DVD falsificado. Aí eu vou colocar no meu Uhum. computador para rodar. Aí ele pode estragar o meu computador. E aí, o Sim. barato saiu caro. Então, acho É, que tem que porque levar você não isso em está conta. querendo pagar o preço, né? Quando, quando entra assim, né? A gente tem muitas ofertas aí de cura, né? Usando o imediatismo da era que a gente está vivendo, né? Muitas soluções práticas, né? E aí é onde o barato sai caro, porque igual a Gente. gente, né, viu aquele quadrinho lá, né, que antes da pessoa chegar no psicólogo, ela passa por um monte de outras formas alternativas de tentar resolver o problema dela sem ter que pagar. A verdade é essa, né? Ela quer uma Eu acho, solução eu acho que eu até consigo pirata. compartilhar aqui, vou até testar. Eu nunca compartilhei foto em live. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Ó, apareceu. Ah, Ah, foi. que legal, ficou meu rosto aqui, né? Mas aí, por exemplo, construir uma casa, ele vai direto para aquilo. Arrumar um carro, vai direto, Uhum, né? Ó, agora a terapia, uhum. ele passa por coach, cachaça, blogueira, amigos, livro de ajuda até chegar um terapeuta, né? Sim, e aí, né? Isso diz muito, eu acho, que a pessoa ela quer uma solução sem ter que mexer internamente nas dores dela, né? Se tem alguém que pode me ajudar sem eu precisar abrir minha caixinha aqui, né? Sem eu precisar, né? Eu mesmo me mobilizar, eu vou tentar. Vou tentar de outras formas. Aí quando não tem jeito mesmo, né? Só que aí tem muitos riscos também, né? Nisso. Dela não procurar diretamente um profissional. Porque outra Sim. pessoa pode mexer em coisas e não dar conta, né? De lidar com aquilo. É igual que eu tava fazendo assim, aquela cara de ai meu Deus, absurdo, que uma vez eu conheci um profissional, nunca mais vi, que a gente teve um papo, a gente tava fazendo um network em algum lugar e ele, acho que ele trabalhava como coach. E aí, eu não sei como que era o tipo de trabalho dele, mas a única coisa que eu lembro que ele me falou que me marcou muito foi assim, porque a minha sessão, né, eu faço uma consulta, nem lembro o nome que ele dava, R$ 1.000, e o seu problema tá resolvido.
Você paga lá Uhum. R$ 1.000, em 1 hora o seu problema tá resolvido. Eu olhei assim, eu não Aham. consegui falar nada, né? Eu só fiquei, eu fiquei muito Aham. chocada. Porque eu Aham. acho que não é bem por aí. Mas Uhum. tem pessoa que acha que é e que vai pagar os R$ 1.000 e que vai lá e que vai ter a experiência dela. E tudo bem, né? Sim. Ela E que aí eu, escolha, mas. eu acho que entra naquela coisa do cobertor, né, que você tampa a cabeça e descobre os pés. Hum, Você pode sim estar se livrando de um sintoma, como a gente sabe que a hipnose tem sim muitas ferramentas, né, para de forma instantânea ali, mas ela também tira um sintoma, mas pode estar transferindo para outro sintoma, né, fechando uma porta e abrindo uma janela. E aí, será que está resolvendo mesmo? Ou você só está às vezes se complicando ainda mais, né? exatamente. Eliane, falta 5 minutinhos. Eu acho que é 1 hora, né? Não tenho certeza, já são 11h55. Uhum, Eu acho que é 1 hora que, uhum. que cai aqui. Mais alguma coisa que você queira falar que ainda não tenha sido dito pra gente poder fechar a live? Bom, eu acho que tem. A gente falou de tanta coisa, né? Sim, uma coisa aqui que eu tinha pontuado, ó, o paciente paga pelo tempo. Uhum, E pagar pelo tempo e pela experiência é difícil você monetizar, uhum, sim. né? Ou também tem uma outra coisa que eu tinha colocado aqui, que a gente colocar assim, talvez um desvalor da psicoterapia por parte de pessoas que ainda não entendem o processo de terapia, porque eles acham que é só escutar. Ah, não, eu prefiro ir no Uhum, sim. bar e falar com os meus amigos, né? Mas é diferente Uhum. a relação. E é É difícil explicar diferente. isso porque você só sabe sentindo. Você só sabe Uhum. vivendo a terapia para saber o quão diferente é de conversar com um amigo. Eu acho que esse é até um ponto importante, porque muitas pessoas falam assim: a minha terapia é eu ir para o shopping comprar roupa. A minha terapia é eu ir para o bar beber com os amigos. Aí tá, ok, é a sua terapia, é algo que te faz bem, mas não é a sua psicoterapia. Essa é a diferença. Porque a psicoterapia, ela vai te fazer bem, mas ela também vai trabalhar no sentido de transformação, de mudança, né? Não é só te fazer bem, E porque a isso, psicoterapia, né, também e vai tem causar vezes, dor também. isso que eu ia falar, tem vezes que vai ter sessão que você vai falar, cara, não quero ir hoje porque eu não quero falar sobre aquilo, vai ter sessão que você vai chorar. Mas vai ter sessão que você vai chorar e que vai te aliviar. Não é que vai ser fácil, Uhum, mas vai te trazer um benefício depois, a longo prazo, né? uhum. E vai ter É, vezes que você vai falar, hoje eu não quero, porque eu não quero mexer, eu vou faltar, mas eu vou pagar. Eu vou pagar por essa falta, mas uhum, eu não vou. Mas eu sei que é porque eu não tô afim de mexer em determinada coisa que vai me incomodar, uhum. né? E é o seu direito, só que você precisa ter consciência disso, né? Isso, exatamente. Ai, Eliane, muito É. obrigada pela live de hoje. Eu acho que é um tema Eu muito que agradeço. gostoso de falar e que a gente vive sempre, né? A gente sempre vai ver Uhum, como sim. profissional e também como paciente como renegociar, como negociar, como aumentar valor, como diminuir, como. Uhum, Então, o valor sim. envolve tudo, né? O dinheiro envolve Envolve tudo. tudo. Sim. Eu que agradeço. Eu acho que é um assunto bem atual, né? Eu acho que tem muito pano para manga ainda. E eu acho muito Sim, importante a gente estar o tempo buscando, né? Atualizar, buscar explorar mais esse assunto, né? com certeza. E aí, vou deixar também aberto para o pessoal, se eles quiserem fazer alguma pergunta, até alguma dúvida para a gente fazer uma próxima live, também estamos abertas. Uhum. Obrigada É aí quem isso. Obrigada, assistiu. então. Ai, Amanda, muito bom o tema, super pertinente sempre. Também acho. Beijo. Tchau, beijo, Boa abraço. semana.